Você está no melhor. A Paraíba é notícia, com o Wellington Alves. Aqui com você no A Paraíba é notícia. E vai trazer agora, você vai saber tudo sobre saúde, você vai saber tudo sobre qualidade de vida, porque é chegado aqui no A Paraíba Notícia o Momento Saúde, com ele, o fitoterapeuta Edilson Pinto. Ele é da Casa dos Integrais e Ervas Medicinais, sempre com participações especiais aqui no A Paraíba Notícia. Edilson Pinto vai falar a partir de agora de saúde, também de qualidade de vida para todos aqueles que acompanham o A Paraíba Notícia, seja através do portal aparaíbaenoticia.com ou mesmo no canal do YouTube A Paraíba é Notícia. Falar de saúde, falar de qualidade de vida é com Edilson Pinto. Olá, como nós prometemos, falar hoje sobre diabetes. Inclusive, é um problema que, com certeza, as dicas, as receitas, os tratamentos vai interessar a você que acompanha aí a Paraíba Notícia, e principalmente com esse quadro interessante sobre saúde, qualidade de vida, alimentação. Quando a gente fala em diabetes, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: uma doença que não tem cura. Na verdade, a diabetes ela não tem cura. E ao mesmo tempo, a cura é muito fácil, porque a cura está dentro de cada pessoa. Ou está na pessoa, seria o mais correto. Como é que seria essa cura? Quando você estabiliza ou quando você equilibra, você alcança o quê? Um objetivo. Então você praticamente controla a sua diabetes. Uma diabetes controlada, podemos dizer que já é a cura da doença. Porque você, quando controla a diabetes, você evita exatamente problemas mais sérios. Problemas principalmente na circulação, que é muito comum. Problemas de visão, que também é um problema de circulação. A retinopatia diabética, né? Como também a neuropatia diabética. Problema de inchação do coração. Então, o interessante é fazer ou manter esse equilíbrio. Ou fazer por onde ter um equilíbrio da glicemia. Agora, uma coisa muito importante. O diabético sempre se preocupa em baixar a taxa. Aí eu tenho que ter uma planta, eu tenho que ter um medicamento, ou encontrar algo que ajude para baixar a taxa de glicemia. Quantas pessoas têm procurado isso? Principalmente diz, olha, eu tenho que baixar a minha taxa, encontrar, porque eu não tenho conseguido. Mas na verdade, é difícil porque o diabético ele precisa realmente de ter glicose na célula. E ele tem necessidade dessa glicose. Porém, essa glicose ela está sempre na corrente sanguínea. Vocês têm uma quantidade de glicose na corrente sanguínea, mas não tem na célula. E a célula, o corpo subentende o seguinte, olha, eu preciso de açúcar, vamos dar a expressão mais fácil, né? Eu preciso de glicose. E a pessoa vai consumir mais glicose. Ou extrair a glicose justamente de quê? Dos carboidratos, que é o que nós sabemos hoje. E hoje é interessante para você que está nos ouvindo e nos vendo agora, é que você deve ter um controle na sua diabetes, sabendo qual o tipo de alimento que tem um índice glicêmico maior. Isso é uma coisa muito interessante, você tem uma tabela em casa. Você procurar um alimento que tem um índice glicêmico mais alto do que outro. Vamos dar um exemplo bem prático aqui. Muitas pessoas têm medo de comer batata doce, mas não se preocupa com a batatinha. A batatinha é pior do que a batata doce para o diabético, e aí? Mas é porque a batata doce é doce. E a batatinha não é doce. Mas o índice glicêmico da batatinha é maior do que a batata doce. Então você deve comer a batata doce e não a batatinha. Outra coisa interessante. Você que é diabético se preocupa muito em não comer frutas. Ah, porque a fruta é doce, contém frutose. Mas como um arroz branco, pior ainda. Não fez nada. Então você acha que aquilo que é doce lhe prejudica e o que não é doce não prejudica. E é o contrário. Aquilo que não é doce pode estar lhe prejudicando mais do que aquilo que é doce. E às vezes, ou na maioria das vezes, a preocupação maior é exatamente com o adoçante, né? Porque o diabetes se preocupa logo. E agora? Não posso consumir açúcar, porque eu não posso tomar açúcar mascavo, demerara, nem açúcar branco, nem o mel. E vou agora usar o adoçante. E vai fazer uma péssima escolha de um adoçante que é pior para o diabético, que é o caso do aspartame.
Então o diabético tem que evitar isso de estar adoçando. E uma coisa interessante, você deve ter percebido muito, os diabéticos, ou até mesmo você, que quando você coloca 2, 3, 4, 5 gotas de adoçante, você acha que tem que colocar mais para ficar mais doce. Mas veja só, adoçante é diferente. Se 5 gotas de adoçante adoça um café, se você botar 12, aquelas 6 ou 7 a mais que você colocou, não vai valer de nada em relação a adoçar. Porque o adoçante é só para quebrar um pouquinho do alimento em questão do sabor, mas não adoça. O interessante é isso. Então não use adoçante em excesso. Você xiringar o adoçante no seu café, você está prejudicando a sua saúde. Coloca as quantidades normais, seja 5, ou 6 ou 10 gotas de adoçante. E uma coisa, né? Muitos adoçantes, nós já falamos inclusive em outro programa que a pessoa que usa muito adoçante, principalmente que tem sacarina sódica ou ciclamato de sódio, ele vai aumentar a pressão. E às vezes a pessoa é diabético e é hipertenso. E o adoçante está aumentando mais ainda a sua pressão. Porque tem muito sódio. Você está comendo sal doce. Que inclusive é interessante lembrar, dessa questão de sal doce, porque as pessoas consomem, não têm um controle nem a questão do sal e nem do açúcar. E nós já falamos aqui que o ser humano não precisa de consumir açúcar. Açúcar deveria ser banido, certo? Nós sabemos na história que o açúcar é um alimento, ou vamos dizer assim, um pseudo-alimento que veio praticamente com a idade do Brasil, de 1500 para cá. Antes não tinha açúcar. Ou se produzia açúcar da beterraba, não da cana. Não conseguia essa quantidade de sacarose que nós temos no nosso açúcar. Então nós temos os açúcares. Nós precisamos de açúcares e não de açúcar. Açúcares é diferente. É a maltose, é a sacarose, é a lactose, é a frutose, certo? Que contém inclusive nos alimentos, principalmente nos carboidratos. Por isso que o diabético se dá muito mal quando come arroz branco, macarrão branco, pão branco, porque o índice glicêmico vai aumentar. Então, esses alimentos não devem ser consumidos pelo diabético. Pão branco, nem chegue perto de pão branco. Tem que ser pão integral. Arroz branco também não tem que ser integral. O arroz da terra, certo? Ou macarrão integral. Quando você faz essa escolha partindo para alimentos integrais, você diminui o processo de absorção para a corrente sanguínea. Isso é muito importante. Por quê? Nós falamos no início que o diabético quer evitar, baixar a taxa de glicemia. Mas ele não quer evitar que ela aumente, que é o mais importante. Você muitas vezes não quer evitar que ela aumente, fica consumindo tudo e achando que o remédio é a solução. O remédio vai ser a solução. Aí você corre logo para o medicamento achando que eu estou tomando um medicamento, eu posso comer de tudo. Eu estou tomando a insulina, então eu posso comer de tudo. Nesse ponto interessante nós estamos falando aqui, de insulina e medicamentos, é bom lembrar que existem 2 tipos de diabetes, né? Isso era o que a gente devia ter falado logo no início. Existe a diabetes simples, que é a diabetes tipo 2, né? E a tipo 1, aquele dependente de insulina, que precisa tomar insulina para queimar a taxa de glicemia, né? Baixar a taxa de glicemia, e o outro que não precisa. Até mesmo com a alimentação podia ser controlada, certo? Principalmente os pré-diabéticos. Tem pessoas, não, eu sou pré-diabético. Às vezes eu fico até analisando o que é pré-diabético. Eu acho que não devia existir um pré-diabético. Ou você é diabético ou não é diabético. Certo? Porque um pré-diabético, todo ser humano que come açúcar é um pré-diabético. Eu acredito dessa forma. Porque se você é pré, você está começando ou poderá ter uma diabetes. Se a sua taxa de glicemia ela não baixa, ela não normaliza, certo? E você está sempre fazendo os exames e está dando alta, claro, você praticamente deve se considerar quase um diabético. Claro que é interessante que naquele processo de exames que você faz, principalmente de curva glicêmica, é que vai determinar que você é diabético. Mas imagine, todo exame que você faz só dá alta.
Você é um pré-diabético ou você é diabético? Por isso que é importante, para você que é diabético, evitar que essa taxa de glicemia ela aumente constantemente. Porque se ela não aumenta, você estabiliza ela. O seu pâncreas não produz mais insulina o suficiente para queimar, vamos usar essa expressão, né? Para queimar essa quantidade de glicose. Ou às vezes o que acontece é que não é nem tanto queimar a glicose, é que sua célula não consegue abrir para ela absorver ou receber essa energia, que é a glicose. Então, vamos a algumas dicas interessantes para você que é diabético. Primeiro, todas as plantas, nós já falamos no outro programa sobre hipertensão, que todas as plantas diuréticas elas servem para o hipertenso e servem para o diabético. Por quê? Você vai urinar, aumenta a sua diurese, você eliminando na urina, você elimina muitos sais, principalmente o sódio, e também a glicose. Lembra-se no passado que as pessoas que não faziam exame, principalmente pessoas que moravam em lugares longínquos, sítios, quando eles urinavam, que apareciam muito, principalmente ali, formigas, certo? No outro dia, ou tinha principalmente aquela fitazinha, que você fazia aquele exame simples, então descobria que ele estava eliminando realmente muito açúcar, tinha açúcar na urina. Ele podia ser diabético. Aí fazia o exame e comprovava, certo? Então uma coisa interessante, plantas importantes para a questão da diabético, para o diabético, baixar a taxa de glicemia. Todas as diuréticas, cavalinha, quebra-pedra, cabelo de milho, chapéu de couro, que além de diabetes serve também para o reumatismo, que inclusive é o nosso próximo tema. Vai ser sobre reumatismo, doenças das articulações, artrite, artrose, esporão de calcânio, que é o esporão de galo, outros problemas relacionados aos ossos e às articulações, né? Então veja só, essas plantas elas são importantes que você vai urinar mais. Uma coisa muito importante hoje, principalmente na alimentação. Olha, o feijão branco você encontra nas lojas de produtos naturais, inclusive na Casas Integrais nós temos farinha de feijão branco. A farinha de feijão branco, ela contém uma substância chamada faseolamina. Ela impede a absorção de açúcar para a corrente sanguínea. Então isso é interessante para você. Você que é diabético, acrescentar no seu dia a dia. Os farináceos em geral, como linhaça, gengilim, girassol, eles são importantes que contêm fibras. Isso ajuda muito. Você que é diabético, consumir esses farináceos. Nós temos inclusive um produto chamado mistura pró-diabético, porque é uma mistura que você tem todos esses farináceos, além da farinha de feijão branco, a farinha de maracujá, que contém pectina, que inclusive é uma das principais hoje utilizadas no tratamento de diabetes, né? Então, é interessante isso, você ter na sua mente que é necessário você evitar que essa taxa aumente constantemente e não venha trazer um dano à sua circulação. Além disso, trazer problemas sérios, como também mutilação, que ocorre na maioria dos diabéticos, devido a ferimentos, perde um dedo, perde o pé, perde a perna, e assim por diante até levar à morte, porque é uma doença terrível. Certo? Eu, quando estava escrevendo esse livro, A Saúde e a Cura pela Natureza, a doença que eu tive mais cuidado em pesquisar e fiquei mais temeroso foi a diabetes. Porque são consequências sérias, exatamente as sequelas da diabetes. Inchação do coração, coração inchado, neuropatia diabética, falta de circulação, perca da visão. Eu costumo dizer o seguinte, olha, a diabetes, ela cega, aleja e mata. E é gradativamente, e às vezes silenciosamente. Porque o diabético, às vezes, está com a taxa lá em cima e não está sentindo nada. Daqui a pouco tem as consequências na circulação. Quando chega essas sequelas na circulação, aí ele começa a sentir os problemas de circulação, de movimentos, formigamentos, certo? E é terrível, terrível. Principalmente quando afeta exatamente a nossa circulação, que é importante, as nossas artérias.
cuide bem da sua saúde, combata exatamente não a diabetes, mas evite que ela aumente constantemente, principalmente a glicemia. Não é interessante só tentar baixar, mas evitar que ela aumente. E como nós falamos, esse livro você pode encontrar na Casa dos Integrais. Nós temos aqui em João Pessoa, a nossa loja, João Pessoa, Guarabira, certo? A Casa dos Integrais, onde você vai encontrar uma variedade de alimentos, produtos naturais, plantas, medicinais. E o telefone da Casa dos Integrais é o 3222-8610. 3222-8610. Já em Guarabira, 3271-5678. Casa dos Integrais, você vai encontrar o maior sortimento de alimentos, ervas e produtos naturais. Visita a Casa Integrais e comprove o que nós estamos falando. Um abraço para você e na próxima nós nos encontraremos falando sobre doenças reumáticas, reumatismo, artrite, artrose e outras doenças que com certeza não é só doença de velho, muitas crianças e jovens estão sofrendo desses problemas.